Nós já falamos de mudança em vários outros pouquinhos aqui. Agora vamos falar da mudança no seu aspecto comportamental e o quanto que isso é crucial para a nossa revolução ganhar consistência, para os nossos objetivos se materializarem cada vez mais tangíveis, cada vez mais concretos, para que a gente tenha consciência da construção que estamos empreendendo no sentido de atingir aquilo que foi a visão da nossa mudança. Então, vale a pena compreender que mudar comportamento é um tanto quanto, assim, não é que é difícil, a gente precisa entender como esse mecanismo funciona. Se eu falar para você, é possível você, por exemplo, não pensar em um abajur aceso, tendo como fundo uma parede amarela? Não pense em um abajur aceso tendo como fundo uma parede amarela, tá? Não pense em um cenário amarelo com um abajur aceso, não pense, tá? Eu tô falando para você não pensar. É um tanto quanto difícil mesmo porque você está sujeito a essa informação que você está recebendo aqui desse nosso ambiente. Portanto, não pensar, mudar o pensamento é um tanto quanto difícil. Mudar o sentimento também é um tanto quanto difícil, quando a gente tenta mudar a partir do pensamento e do sentimento. Por isso que eu não acredito pura e simplesmente naquele discurso raso do pensamento positivo. Pensa positivo que tudo vai se concretizar. Desculpa, mas a vida é um pouco mais complexa do que isso. Desculpa, mas eu já vi muita gente quebrando a cara, se frustrando muito grandemente aí por acreditar que apenas basta pensar positivo que as coisas ganham ali consistência, né? Eu não estou dizendo aqui que pensar positivo seja algo ruim, mas o pensar positivo é apenas uma parte do processo e nem sempre é o começo do processo, né? Vamos entender o seguinte, quando a gente começa a atuar no campo das atitudes, mudando as atitudes, ali nós começamos a construir um novo resultado. Conforme um novo resultado vai surgindo, nós vamos alterando a essência da nossa estrutura de crenças. Porque a nossa estrutura de crença está consolidada sobre resultados que foram acumulados ao longo da nossa vida. Desde a nossa formação, até ali a nossa formação familiar, educacional, lá no início da infância, a nossa educação na escola, os fatos positivos ou negativos que foram impactando a gente. Tudo isso, de certa forma, ajudou a consolidar a nossa estrutura de crenças, porque foi consolidando-se conforme os resultados foram aparecendo. Então, quando a gente começa a mudar o campo das atitudes, nós vamos alterando os nossos resultados e, consequentemente, alteramos também gradativamente aqui a nossa estrutura de crenças. A partir da mudança da nossa estrutura de crenças, nós começamos a mudar aqui aqueles que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E o grande erro qual que é? Muda o pensamento e muda o sentimento. Não tem coisa pior do que uma pessoa estar se sentindo mal e chegar um conselho assim, um tanto quanto raso, um tanto quanto super... não se sinta assim. É fácil você mudar um sentimento assim de forma tão simples. Não sinta-se mal, não sinta-se magoado, não sinta-se. Não é fácil, porque isso está estruturado em uma estrutura de crenças, isso está ancorado em uma estrutura de crenças. Ou seja, mudar esse campo dos pensamentos e sentimentos é algo que não é tão simples assim como a gente gostaria. E infelizmente muita gente acredita que é apenas aqui que você mexe. Aqui, nesse campo das atitudes, é onde a gente consegue atuar para mudar toda essa rota de construção de crenças, resultados e mudança de pensamento e sentimento. A partir das atitudes. É aqui que reside a revolução do pouquinho. As pequenas atitudes que a gente mapeia, que você tem aí os exercícios para poder ajudar você a colocar ordenamento nisso, colocar nome, dar nome para essas atitudes. Sair do campo da subjetividade e assumir compromissos, pequenos compromissos, dentro das frações de tempo que você decidir monitorar, para que, a partir desse caldeirão novo de atitudes que você começa a empreender, novos resultados surjam. Desses novos resultados sendo concretizados, a sua estrutura de crenças começa a mudar. Você começa a hidratar a sua estrutura de crenças com um novo caldo. Esse caldo vai automaticamente, gradualmente ir mudando a sua estrutura de pensamentos e sentimentos. Portanto, vale a pena compreender esse princípio, é um princípio da neurolinguística, daí que também fortemente aí ancorado nas neurociências, que mostra o quanto que os nossos resultados estão relacionados principalmente à nossa estrutura de crenças,
Por exemplo, se eu tenho uma estrutura de crenças que me colocou dentro da seguinte perspectiva: toda a minha vida me trouxe na estrutura de crenças hoje de que eu acredito que a vida é uma vida de luta, uma vida árdua, uma vida dura, é algo que eu vivo me lamentando, a vida é algo para se superar, para se lamentar sempre. Eu vou ter pensamentos e sentimentos de lamentação. Eu vou sempre estar pensando ancorado na lamentação, eu estarei sempre sentindo ali uma sensação de lamentação. Consequentemente, eu vou ter atitudes que também vão apontar para a lamentação. Eu vou ficar ali ocioso, eu vou ficar sempre retraído, eu vou ficar sempre reclamando, eu vou ficar sempre no vitimismo. Tudo isso são atitudes. Quando os nossos pensamentos e sentimentos começam a ser exteriorizados aqui para o mundo, aqui para fora, ali começam as nossas atitudes. Quando a gente está apenas no campo dos pensamentos e sentimentos, nós temos ali a linguagem interna, que ajuda a ordenar a nossa estrutura de crença. Aqui é a nossa linguagem interna, aqui é a nossa conversa conosco mesmo. Aqui a conversa já começa a ser com o mundo lá fora. Ou seja, os pensamentos e sentimentos traduzidos em atitudes e comportamentos dão o tom de como eu vou agir ou reagir diante de tudo aquilo que eu enfrentar na vida, e todas as situações positivas ou negativas. Consequentemente, se eu tiver atitudes e comportamentos sempre apontando para a lamentação, que tipo de resultado que eu vou ter? Eu vou ter apenas um resultado lamentável, e a partir daí eu alimento novamente a minha estrutura de crenças e ela se torna cada vez mais reforçadora desse círculo vicioso, desse círculo que vai simplesmente me deixando sempre com mais e mais certeza de que eu tenho uma vida lamentável porque os meus resultados são lamentáveis e justamente por isso eu penso e sinto de forma lamentável e eu ajo e me comporto de forma lamentável. Ou seja, agora, mudar esses três aqui, isso aqui é consequência, resultado é consequência. Aqui é difícil mudar, como nós já falamos. Aqui, então, é mais difícil ainda. A gente consegue mudar o campo das atitudes. É a forma como nós nos relacionamos, a gente injeta uma informação nova nesse sistema que vai gradualmente apresentar um novo resultado. Ou seja, se eu começo, por exemplo, se eu tenho uma estrutura toda de mau humor construída, e eu começo a mudar o meu comportamento e as minhas atitudes, mesmo que num primeiro momento isso não seja natural, isso implique um certo rompimento de uma estrutura ali de conforto, um não saber fazer, eu não me sinta confortável, mas romper essa zona de conforto que as nossas atitudes e comportamentos nos criam, independente do teor deles, é o que vai provocar mudança, é o que vai provocar ruptura comportamental e quebra de crenças limitantes, quebra de crenças e padrões limitantes na vida da gente.